everyone, you're welcome. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel e vamos estar juntos. E antes da nossa aula, let's check, vamos checar o nosso conteúdo. Let's go. Então, nossa aula de número 6, objeto de conhecimento, construção de repertório lexical e o detalhamento futuro imediato e future be going to interrogative form, ok? So, pay attention, prestem bastante atenção e vamos para a nossa aula. So, let's start our class. Vamos começar nossa aula e temos uma convidada muito especial para participar. Vou bater um papo com ela e a nossa convidada é a Potira. Vou começar perguntando aqui como que ela está, ok? So, Potira, hello, how do you do? I'm good, teacher. What about you? Então, olha só, ela disse que está bem e perguntou como eu estou. Vou responder aqui para ela. Potira, I'm great, estou ótima. Now tell me, what are you going to do after class? Oh, I'm going home. Então, perguntei o que ela vai fazer depois da aula. Ela disse que vai para casa. Deixa eu ver o que mais que ela vai fazer. And what else, Potira? O que mais? I'm going to do my homework and rest a little. Então, ela vai fazer a tarefa de casa, descansar um pouco. Deixa eu perguntar se ela vai dormir tarde. Potira, are you going to sleep late? No, I'm not. I need to sleep early. Então, ela disse que não vai dormir tarde, que vai dormir cedo. Então, vamos nos despedir dela, né? So, thank you very much, Potira. Muito obrigada. Goodbye. Goodbye. Então, nós tivemos aqui um pequeno bate-papo com a Potira para que nós possamos começar aqui o nosso conteúdo de hoje sobre o future, futuro com o going to e também a sua forma interrogativa. Vamos checar aqui e analisar alguns exemplos? Let's go! Então, aqui nós temos algumas frases que a Potira nos falou aqui enquanto ela estava conosco. E aí ela falou, I'm going home. Então, nós temos aqui uma frase na forma afirmativa, que ela está dizendo, eu irei para casa, né? E aqui, I'm going to do my homework and rest a little. Ela está dizendo, eu vou fazer minha tarefa de casa e descansar um pouco. Então, só para a gente lembrar aqui, ó, ela falou, I am going to. Ela está falando que irá fazer alguma coisa, né? Nós usamos esse tipo de estrutura com o going to e o verbo to be, né? Quando nós estamos montando frases afirmativas no futuro, ok? E aí embaixo, I am going to do my homework, ok? Então, eu sublinhei aí para vocês essas frases que estão formadas no futuro na forma afirmativa. Então, vamos falar um pouco sobre o uso aqui, né, do future with going to. Alguns usos, algumas maneiras que ele nos permite usar, né, nas nossas frases, nos nossos diálogos, ok? Let's go, let's check it. Então, future with going to uses. Vamos checar aqui quais são os usos do futuro com going to. Então, normalmente, ele é usado para falar de uma decisão sobre os planos futuros que já foi tomada, né? Essa decisão já está tomada, então nós temos aqui exemplos sobre isso. Let's check it. Vamos checar. I'm going to look for a new place to live next month. Eu vou procurar um novo apartamento para morar no mês que vem. Então, já é uma decisão aí tomada, né? A pessoa já tomou essa decisão. Então, quando eu vou formar frases assim, eu uso future with going to, ok? Temos mais exemplos, mais usos do going to. Vamos checar, let's check it. Para prever algo que chamamos que acontecerá ou do qual
que achamos que acontecerá ou do qual temos evidências no momento. Então, para falar de coisas que vão acontecer, mas porque nós temos evidências disso, né? Então, vamos checar aqui. Sendo assim, para falar de temos um exemplo ali para dar, né? Por exemplo, como eu falo assim de uma situação que vai acontecer porque eu tenho evidências, por exemplo, eu olho o céu escuro, eu digo it's going to rain, vai chover. Então, sendo assim, para falar de uma ação que já está planejada e irá acontecer em um futuro próximo, utiliza-se o futuro com o going to, ok? E existem mais situações que nós utilizamos, vamos dar uma olhada aqui. Então, quando nós falamos do future com o going to, futuro com o going to, ele tem vários usos, várias maneiras que nós podemos usá-lo. Então, nós vamos aqui olhar cada uma dessas maneiras, né? Então, a primeira, normalmente, nós utilizamos os going to para falar de uma decisão sobre planos no futuro que já foi tomada, né? Algo que já está certo, que nós temos certeza. Então, I'm going to look for a new place to live next month. Eu vou procurar para um lugar novo para morar no próximo mês. Então, essa frase aí já é sobre uma decisão que está certa, já foi tomada, mas nós temos mais modos de uso do futuro com going to, e a outra é essa, para prever algo que achamos que acontecerá ou do qual temos evidências no momento, como o exemplo a seguir, que é It's going to snow again soon. Vai nevar de novo em breve. Mas a pessoa, para falar isso, teve alguma evidência, viu a mudança do clima. Então, para essa situação, nós também usamos o future com o going to. Então, vamos ver o próximo exemplo aqui. Quando damos comandos ou afirmamos que algo é obrigatório. Vamos ver aqui. You're going to pick up all of those toys right now. This room is a mess. Então, alguém está dando uma ordem aí. Você vai pegar todos esses brinquedos agora, porque esse quarto está uma bagunça. Então, utilizamos também o future com o going to para dar ordens, né? Recomendações mais impositivas. No caso aí, alguém está mandando alguém arrumar o quarto, os brinquedos estão espalhados, está dizendo que o quarto é uma bagunça. Então, nessa situação, utilizamos também o going to. Então, vamos em frente. Sendo assim, para falar de uma ação que já está planejada e irá acontecer em um futuro próximo, utiliza-se o futuro com o going to. Mas agora nós vamos aprender tudo isso aqui que nós vimos do going to, nós vamos aprender a aplicar na forma interrogativa. Vamos lá então adiante? Então, a forma interrogativa tem duas maneiras, né, da gente usar. Ela pode ser usada What are you going to do after class? Reparem que nós temos uma palavrinha aqui no começo, que ela é chamada de question word. O que você vai fazer depois da aula? Reparem aí que mudou a organização da frase, o verbo to be foi lá para frente. E nessa daqui, are you going to sleep late? Are you going to sleep late? Você vai dormir tarde? Olha só, o verbo to be tá lá na frente da frase. Deixa eu só relembrar aqui como ficaria essa frase na forma afirmativa. Olha só. You are going... Vou colocar aqui para baixo. To sleep late. Essa frase aqui embaixo é uma frase afirmativa. Eu estou dizendo You are going to sleep late. Você vai dormir tarde. Mas quando eu vou fazer a pergunta, ó, o verbo to be vem para frente. Are you going to sleep late? E o resto da estrutura da frase continua, tá bom? Então, vamos adiante aqui para vermos sobre a forma interrogativa aí com o future usando o going to, ok? Então, na forma interrogativa, como nós vimos do going to, o verbo to be se posiciona antes do sujeito. Vocês viram que a gente trocou de lugar ali, né? Ele foi para frente da frase. Observe aqui alguns exemplos, então. Na forma interrogativa, né?
A gente usa o verbo to be mais o sujeito, going to, infinitivo do verbo principal sem o to. Calma que a gente vai dar exemplo, vamos ver agora. Are they going to help us? Are they going to help us? Olha o verbo to be lá no início da frase, né? Are they going to help us? Eles vão nos ajudar? E temos mais frases aqui. What are you going to do next weekend? O que você vai fazer no próximo final de semana? O verbo to be antes do sujeito, ali na frente da frase, né? E temos mais exemplos. Is she going to have a baby? Is she going to have a baby? Ela vai ter um filho, ela vai ter um bebê. O verbo to be lá na frente, antes do sujeito, que no caso aí é she, né? E temos mais exemplos. Is he going to stay here? Is he going to stay here? Ele vai ficar aqui. Lá na frente do sujeito nós temos o verbo to be, porque na forma interrogativa acontece isso, né? Eles mudam de lugar. Então, vamos adiante aqui juntos, prestem bastante atenção. E aí nós temos perguntas, né, diferentes, perguntas que eu posso responder apenas com sim ou não. E aí eu posso responder de forma curta também, ou de forma mais elaborada, que é como nós vamos ver agora. Olha só, essa pergunta que vai aparecer aqui para vocês, are you going to play? Are you going to play? Você vai jogar? Você pode responder dessas seguintes maneiras. Yes, I am going to play, repetindo tudo que a pessoa falou. Você pode repetir só, você pode responder só yes, I am, yes, I am, ou ainda somente yes. Então, temos respostas curtas e respostas longas, né? E vamos dar uma olhada em mais perguntas aqui, mais exemplo de perguntas. Is he going to be here? Is he going to be here? Ele vai estar aqui. E a resposta pode ser no, he isn't going to be here. Não, ele não vai estar aqui. E mais opções aqui. No, he isn't. No, he isn't. E ainda apenas no, né? Formas prolongadas, formas curtas de responder, sempre aí combinando, né, o sujeito, o verbo que estava na pergunta. Vamos ver aqui na prática? Então, olha só. Temos aqui a imagem, some friends, alguns amigos na escola. E eu quero transformar essa frase aqui, ó, para a forma interrogativa, olha só. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é começar aqui, ó. Are they going to meet us at school? Olha só. Eu transformei a frase de cima para a forma interrogativa. Era uma afirmação, eu estava dizendo assim, eles vão nos encontrar na escola. E agora está uma pergunta, eles vão nos encontrar na escola? Olha só para onde veio o are. E aí, na hora da resposta, eu vou dizer o quê? Yes, they are. Yes, they are, ok? Então, preste atenção que a resposta, ela tem sempre que combinar com o sujeito e o verbo que está aqui. Então, eles vão nos encontrar na escola? Yes, they are, ok? Vamos para o próximo exemplo. We are going to play that game again. Essa frase aqui, ó, está na forma afirmativa. É uma afirmação. Nós vamos jogar aquele jogo de novo, mas para eu transformar na interrogativa, vou ter que fazer aquela mudança ali, ó. Are we going to play that game again? Então, olha só,
A pergunta, are we going to play that game again? Are we going to play that game again? Nós vamos jogar aquele jogo de novo, né? Então, eu mudei aí a ordem das palavras. E a pergunta tem que combinar aqui, ó, com o sujeito e com o verbo to be. Então, no, we are not. Sempre a resposta vai combinar com a pergunta, tá? Então, vamos ver o próximo exemplo aqui. She is going to eat fast food tonight. She is going to eat fast food tonight. Então, o que significa essa frase? Ela irá, né? Tá falando do futuro, comer fast food hoje à noite. Ela irá comer fast food hoje à noite. Então, essa frase também, ó, está na forma afirmativa e eu quero transformar para a forma interrogativa. Então, de novo, ó, o is tem que vir para cá, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, is she going to eat fast food? Vou colocar o tonight aqui embaixo. Tonight. Então, olha só. Is she going to eat fast food tonight? Ela vai comer fast food hoje à noite? Viram que a frase continua com a mesma estrutura, mas o verbo to be foi ali para frente do sujeito, que no caso é o is. E a resposta curta eu tenho que seguir de acordo com o sujeito e com o verbo to be que ele pede. Eu não posso usar are aqui, né? Eu não posso usar o am. Toda vez que for she, eu preciso usar o is. No, she is not, ok? Então, viram aí na prática como eu mudei, né, a posição do verbo para transformar a frase em forma interrogativa, ok? E temos mais um exemplo aqui. Mais um exemplo. The boys are going to prepare a surprise party. Os garotos vão preparar uma festa surpresa. Então, qual é o verbo to be aqui da frase? Localiza em primeiro o verbo to be é o are. Esse aqui é o sujeito. Os garotos vão preparar uma festa surpresa, né? The boys are going to prepare a surprise party. Então, vamos colocar aqui o que a gente tem feito, ó. Colocar o are aqui na frente, ó. Are. Are the boys going to prepare a surprise party? Então, uma pequena mudança que eu faço aí na frase já muda, né? Passa a ser uma frase interrogativa. Eu estava afirmando, os garotos vão fazer uma festa surpresa, e agora é uma pergunta. Are the boys going to prepare a surprise party? Eles vão, né, fazer uma festa surpresa? E como a gente tem visto, ó, o sujeito é no plural, eles, né, os meninos, os garotos. Então, aqui o verbo tem que combinar com ele. Yes, they are, ok? Yes, they are. Sim, eles vão. Então, percebam aí que uma mudança na estrutura da frase, eu formo então a frase interrogativa, ok? Então, nós vimos que basicamente nós mudamos o verbo to be de lugar, nós colocamos ele antes do sujeito da frase. Nas frases afirmativas, por exemplo, eu falo you are going to study. Mas para virar interrogativo, eu are you going to study? Ok? Então, essa mudança na estrutura
É muito importante para a gente memorizar, para na hora de formação de frases nós conseguirmos fazer certinho. Então agora, para a gente memorizar mais e fixar mais esse conteúdo, nós vamos ver aqui uma animação, ok? Let's go! Short dialogue. Conversation. What are you going to do for summer break? I'm going to study English to improve my writing skills. Nice. Where are you going to study? Here at university, I'm not going to take any private classes. I'm going to take some classes for foreign students. Good idea. You're gonna learn a lot. I hope so. I'm going to really focus on learning to write essays. Every day, I'm going to try to write as much as possible. Ok, então nós vimos aí um diálogo cheio de perguntas usando going to, e nós vamos analisar cada uma dessas frases aqui agora para a gente ir circulando e identificando onde está sendo usado aí a forma interrogativa do futuro com o going to, ok? Vamos lá? Então aqui nós temos what are you going to do for summer break? O que você vai fazer, né, no intervalo de verão? Então, vocês lembram que o verbo to be vem antes do sujeito, are you, mas nesse caso ele está fazendo uma pergunta específica, o que você vai fazer? Então, existem algumas palavras, né? When, que significa quando, what, que é o que, o qual, where, onde, que elas vão vir antes do verbo to be, quando eu quiser fazer uma pergunta mais específica, né? E nesse caso, ele está perguntando o que você vai fazer nas férias de verão. Então, vamos continuar vendo aqui as frases e ele responde: I'm going to study English to improve my writing skills. Ele falou aqui no futuro. Eu irei estudar inglês para melhorar a minha habilidade de escrita, ok? Então, ele perguntou, ele disse nice, nice, legal. Where are you going to study? Where are you going to study? Então, perceba aqui a presença dessa palavrinha aqui, ó, que também é uma question word. Teacher, você não disse que quando é pergunta interrogativa, o verbo to be vem na frente do sujeito? E ele vem aqui, ó. Mas quando eu quero fazer perguntas específicas como o que, quando, qual, algumas palavrinhas vão aparecer na frente do verbo to be. Aqui nós já temos what, que significa o que ou qual, where, que significa onde, ok? Então aqui ele responde, né? Onde você vai estudar? E ele responde here at university. I'm going to take a private class. I'm going to take some classes for foreign students. Vai estudar na universidade, não vai pegar aulas privadas, né? Vai se inscrever aí em algumas classes para alunos estrangeiros. Então, todas essas frases aqui estão no futuro, ok? Então, essa estrutura aqui, olha só, a question word, que aqui nós temos what, where, o to be verb, bora identificar aqui, ó, question word, to be verb, subject, going to e o verbo, né? Essa é a estrutura para que a gente forme frases utilizando as question words. Essas perguntas são com respostas mais específicas, são aquelas que nós não podemos responder apenas sim ou não, né? What are you going to do? O que você vai fazer? Você não pode dizer yes or no. Tem que responder aí de maneira mais específica, então elas geralmente vão começar com esse tipo de palavrinha, as question words, e seguir essa estrutura aqui, ok? A única coisa que muda daquela outra estrutura é que acrescentamos a question word, mas o resto segue normalmente, né, igual aquilo que nós vimos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Solomon e algumas perguntas sobre ele e os seus amigos, né? Aqui. What is Solomon going to do? What is Solomon going to do? O que o Solomon vai fazer? Olha só aqui, ó.
o que ele vai fazer? Viram que aqui tem essa palavrinha, ó, o verbo to be, o sujeito. Então, vamos responder aqui, ó. He is going to play soccer. To play soccer. Ok? E aqui, olha. Where are Potira and Julia going? Where are Potira and Julia going? Olha só, where, que significa onde, também é uma pergunta mais específica, né? Então, está utilizando essa question word, aqui é o verbo to be, o sujeito, né? São as duas meninas, e aqui é o verbo, né? Para onde elas estão indo. Então, elas are going to the beach. To the beach. They are going to the beach, ok? Então, vamos ver aqui mais. Eu quero só que vocês percebam aqui a estrutura da formação, né, dessas perguntas com as question words, aquelas palavrinhas ali no começo da frase, né? E temos mais alguns exemplos aqui para vocês. Olha só. What is Victoria going to have for lunch? What is Victoria going to have for lunch? Olha aqui a palavrinha, né? Então, nessa daqui, eu vou colocar a estrutura, né? Para vocês verem. Que é a question word, o verbo to be, o sujeito, going to e o resto da frase, né? She is going to eat a sandwich. She is going to eat a sandwich. Nós temos a resposta na próxima cartela. Então, aqui nesse nós vamos focar aí só na pergunta para que vocês percebam aí a estrutura, né? What is Victoria going to have for lunch? Olha só, o verbo to be sempre antes do sujeito, sempre, né? E nesse caso, como é uma pergunta mais específica, nós temos essa palavrinha aí no começo, né? Diferente dessa, ó. Por que que não tem nem what, nem where e nem outras palavrinhas aqui no começo? Porque é uma pergunta que se pode responder com yes or no, pode dizer só sim ou não. Ele não está perguntando algo tão específico como na primeira, né? Ele está perguntando, are Solomon and Sammy going to buy some shoes? Eles vão comprar sapato? Então, é uma pergunta que não dá abertura para você falar muita coisa. Você pode responder ou com sim ou com não, diferente das perguntas que vêm com essas palavrinhas no começo que requerem aí uma resposta mais elaborada. E agora nós vamos ver as respostas, né? Vamos adiante aqui. No, they aren't, que é uma pergunta que eu posso responder. Are they going to play? Are they going to buy? E a resposta é no, they aren't. He is going to play soccer. What is he going to do? O que ele vai fazer, né? A resposta está sendo bem específica. Ele vai jogar futebol. They're going to the beach. Eles vão para a praia, elas, né? E she's going to have a sandwich. She is going to have a sandwich. Ela vai comer um sanduíche, ok? Então, nós ficamos por aqui. Esse foi o nosso conteúdo da forma interrogativa do futuro com o going to. Nós vimos que tem dois tipos, né? Aqueles que começam com what, where, com essas question words, e outro com o verbo to be, né? Então, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!